7h31. Começamos a partir de agora a nossa entrevista com o nosso último candidato dessa série de entrevistas ao governo do estado que você vem acompanhando aqui no Bom Dia Nordeste. Esta semana, o Bom Dia Nordeste finaliza então a nossa série de entrevistas com os candidatos ao governo do estado do Ceará. Hoje, o nosso convidado definido por sorteio na presença de representantes de todas as candidaturas é o candidato Capitão Wagner, do União Brasil. Capitão Wagner é bacharel em segurança pública, policial militar e professor. Em 2010, concorreu pela primeira vez a um cargo eletivo na Assembleia Legislativa. Elegeu-se vereador em 2012 e deputado estadual em 2014. Nas eleições de 2018, foi o deputado federal mais votado aqui no estado. Também disputou a Prefeitura de Fortaleza em 2016 e 2020. E esta série de entrevistas tem o objetivo de dar a você, nosso ouvinte, nosso telespectador, mais informações sobre o perfil dos candidatos e sobre as propostas do que eles querem ocupar o cargo mais importante, o cargo político mais importante do nosso estado. É uma contribuição do Sistema Verdes Mares para a democracia do Ceará, no Ceará também e no Brasil. Então, às 7h31 nós demos início, vamos até às 8h31. 8h30 a gente finaliza para que ele tenha 1 minuto de considerações finais. Aqui na bancada com a gente, Jéssica Welma e Inácio Aguiar, colunistas de política do Sistema Verdes Mares. Capitão Wagner, seja muito bem-vindo. Bom dia a todos os espectadores, a todos que nos escutam pelo Sistema Verdes Mares de Comunicação. Saudar aqui a Jéssica, o Inácio também. Estou aqui à disposição para conversar com os cearenses. Bom dia, meninos. Bom dia, tudo bem, Jéssica? Bom dia, Daniela. Inácio, Dani, Capitão Wagner. Candidato Capitão Wagner, seja bem-vindo. Candidato, eu queria só, antes da gente começar, fazer essa saudação que você fez aqui antes da gente começar, que é a presença das meninas aqui na bancada. Hoje nós estamos em igualdade de condições de gênero aqui nessa bancada. E que isso seja uma realidade, né? Exatamente. Em todos os locais, Em todos os locais, e isso para mim é um motivo de grande orgulho, porque elas são duas pessoas extremamente qualificadas e o nosso público é que vai ser brindado aí com essa parceria de todos nós. Vamos lá? Bora lá, vamos Candidato, eu vou começar falando um pouco sobre a questão política, certo? Você já foi candidato ao Executivo 2 vezes, né? Isso. Ao Executivo aqui, no caso de Fortaleza. Essa é a primeira candidatura que você faz ao governo do Estado. Pela primeira vez, você tem uma estrutura de fato robusta, partidária, uma coligação que lhe deu o maior tempo de TV entre os candidatos. Você está com uma estrutura realmente robusta. No final dessa movimentação de pré-campanha, houve um fato que não é da sua coligação, que foi o racha na base governista, que mudou um pouco o cenário, né? O senhor, ao invés de um candidato governista, tem aí praticamente 2 candidatos. Eu pergunto ao senhor, isso modificou a sua campanha ou a sua estratégia de alguma maneira? Qual é a visão que o senhor tem hoje e como é que o senhor está tocando aí nesse momento? Inácio, vou aproveitar a sua própria fala para responder. Você mesmo e a política cearense toda sabe que existem 2 candidatos governistas e um candidato de oposição de fato. Isso precisa ficar claro porque, de última hora, a gente se surpreendeu com quem é do governo querendo se apresentar como mudança. E a mudança real está do lado de cá. A gente sabe que o cearense está cansado do grupo que está no poder aí há 36 anos, diretamente. Os Ferregomes estão há 16 anos, então a única candidatura que apresenta algo de novo de fato é a nossa candidatura. E a gente estava preparado de fato para enfrentar um candidato do governo. Agora são 2 candidaturas do governo. Aconteceu algo muito parecido em 2020, quando muitos candidatos alinhados com o Palácio do Bispo, com a Prefeitura de Fortaleza, se lançaram para disputar a eleição contra mim. Foi uma estratégia clara em 2020 para levar a eleição para o segundo turno. Foram 10 candidatos, 8 eram ligados ao governo, tinha eu e outro candidato de oposição. E agora me parece também algo semelhante, uma estratégia para levar a eleição para o segundo turno, e eu não vou mudar a postura de forma nenhuma. Acho que a gente está conduzindo muito bem a nossa campanha, campanha alegre, uma campanha alto astral, uma campanha baseada em propostas, sem agressões. Eu acho, acima de tudo, que o eleitor cearense está em busca de um candidato que ofereça propostas que venham a resolver esse problema da violência, que venham a resolver a fome que tem assolado o estado de Ceará e até o Brasil. A gente sabe que essa questão econômica não envolve somente o governo estadual, é uma questão dos municípios, do estado e também da União. Então, o candidato que melhor apresentar propostas, seja mais convincente nessas propostas, é quem vai sair vitorioso, eu tenho certeza disso. Candidato, ainda falando sobre esse
esse processo mesmo de relações eleitorais, o PL está na coligação, depois de ter lançado um pré-candidato ao governo também, indicou o candidato a vice na chapa do senhor. Inclusive, recentemente, o presidente Jair Bolsonaro esteve aqui em Fortaleza, participou do primeiro evento na capital como presidente, o senhor esteve lá. No discurso do presidente, ele, inclusive, fez sinalizações diretas a uma parceria com a campanha do senhor aqui no Ceará. No entanto, não há uma presença constante de imagens do presidente no material de campanha do senhor, desde a pré-campanha mesmo. O senhor não faz muitos discursos nesses sentidos. Há um distanciamento da figura do presidente Jair Bolsonaro. Qual a relação dele e do senhor nessa campanha? Jéssica, quando a gente iniciou esse processo de pré-campanha no ano passado, não havia candidatura do União Brasil colocada, né? O Bivar resolveu, agora acho que em abril, mais ou menos, lançar a pré-candidatura dele ao governo federal. Depois veio a Soraya, que é candidata do nosso partido, e a gente conseguiu um palanque tão amplo, até aproveitando a fala do Inácio, foi tão amplo o palanque que nós temos, por exemplo, o Podemos, que está apoiando a Simone Tebet, nós temos União Brasil com a Soraya, tem um PL com o presidente Bolsonaro, tem o Avante, que está apoiando o Lula a nível nacional, mas aqui está com a gente também, tem o PTB, que tem o Roberto Jefferson. Então, foi tão amplo o palanque que não permite que a gente tenha um posicionamento por uma única candidatura. Cada partido, no primeiro turno, vai trabalhar para defender seu nome, sua candidatura. Se tiver segundo turno, a nível federal, a gente vai, logicamente, avaliar. Mas hoje o nosso foco é o cearense, nosso foco é o estado de Ceará. Eu estou muito convicto. Ontem eu vi um dos candidatos falando de uma proposta nossa, meio que criticando, porque é uma proposta que colou, que deu certo, que as pessoas estão muito felizes, que foi a proposta de reduzir, aliás, de isentar o pagamento do IPVA para os motociclistas de até 170 cilindradas. O candidato, inclusive, disse que já existia. Se a gente entrevistar 100 motociclistas aqui no estado de Ceará, todos vão dizer que não existe. O fato é que o Congresso Nacional autorizou que isso aconteça, a gente viu, até porque eu estou no Congresso, a gente votou a favor. E, logicamente, a partir de janeiro, a gente vai colocar em prática essa ideia que foi aprovada lá, mas que não é obrigatória de se colocar. Eu queria só pegar um gancho nisso aí, candidato. O seu candidato a vice, que é o Raimundo Gomes de Matos, recentemente, em uma conversa que eu tive com ele, ele falou da intenção de trazer a primeira-dama Michele Bolsonaro para aproximar a sua campanha, né, fazer uma atividade dentro dessa questão das igrejas, porque ele acha que ela é muito forte nesse segmento e tal. Aí eu pergunto ao senhor, essa proximidade com a família presidencial, né? O senhor quer para a sua campanha? Eu vou até ampliar a pergunta. O presidente Bolsonaro deve vir para a sua campanha? Eu quero saber, de fato, como é que o senhor está pensando essa relação. Porque, de fato, o seu vice é do PL, né, também. E eu fico muito feliz que o vice seja do PL, até porque é o Raimundo Gomes de Matos, foi 6 vezes deputado federal, foi prefeito, foi secretário de Assistência Social do Ceará, e a gente está precisando de alguém que tenha esse olhar, foi secretário executivo de saúde, foi o político cearense que criou a função do agente comunitário de saúde, o agente em endemias, então é uma pessoa extremamente respeitada em todo o estado de Ceará, e era, como foi colocado pela Jéssica, pré-candidata a governador. Sim. E abriu mão dessa pré-candidatura para estar conosco na chapa. A presença do Raimundo agrega muito à nossa chapa. Se a primeira-dama venha para cá, não há problema nenhum em a gente acompanhar a agenda, assim como se vier a Soraya, a gente vai ter que acompanhar a agenda, ou qualquer outro presidente que esteja dentro do nosso arco de aliança. Mas nosso foco da campanha é o Ceará. De forma nenhuma eu vou entrar nesse debate nacional e esquecer de debater o que importa para o cearense. O cearense está preocupado com os 5 milhões de pessoas que aqui no estado de Ceará estão na linha da pobreza. O cearense está preocupado com a violência que assola o estado de Ceará há muitos anos, e a gente vê os outros candidatos quererem justificativa, querer empurrar responsabilidade para outros entes e não assumir a própria responsabilidade. Então esse debate que mais importa ao estado de Ceará, o debate em relação ao que fazer para tirar das mãos das facções o domínio das periferias, tanto de Fortaleza como de cidades do interior. Então esse é o debate que mais importa e é nele que a gente vai focar. Candidato, agora a gente falando da área da segurança pública, que é uma área com a qual o senhor tem bastante relação, de pesquisa, de atuação, né, de estudos também. Em um evento de campanha recente, o senhor criticou o discurso, que é bem tradicional, ligado a apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, abre aspas, que diz o seguinte, abre aspas, bandido bom é bandido morto, né, fecho aspas. E o senhor disse que, abre aspas, bandido bom é bandido que não existe, fecha aspas. Quais as propostas do senhor para reduzir os índices de criminalidade, a quantidade, principalmente de jovens, que estão envolvidos em crimes?
o que é possível ser feito para que a gente realmente não tenha bandidos? Primeiro, Jéssica, é uma resposta complexa. De forma nenhuma a gente vai resolver o problema da violência da noite pro dia. Quem chegar aqui dizendo, olha, eu vou resolver o problema da violência do Ceará da noite pro dia, vai estar mentindo, vai estar sendo populista. O problema da violência envolve questões sociais, a pobreza. Ela reflete muito na questão do aumento da violência. Quanto mais pobre é uma comunidade, mais violenta ela acaba se tornando por conta de uma série de circunstâncias. E por que eu digo que o correto é, em vez de bandido bom é bandido morto, bandido bom é o que não existe? Porque se nós trabalharmos com inteligência, estratégia e pulso firme, a gente consegue se antecipar à ação dos criminosos. Como é que a gente vai fazer isso? Intensificando o trabalho de inteligência policial. Quando eu fui para os Estados Unidos a convite de um cearense, né, um rapaz aqui do Montese chamado Wilson, foi para os Estados Unidos, hoje é integrante de uma força-tarefa do FBI. E ele me chamou para conhecer o diretor do FBI, responsável por combater o narcotráfico na América do Sul, na América Central e também no México. Ele se propôs a montarmos aqui no estado de Ceará o maior escritório de inteligência policial do Brasil, com informações do FBI, informações da Polícia Federal e da Secretaria de Segurança. Foi assim que Medellín, Daniela, que era a cidade mais violenta do mundo, se tornou uma cidade tranquila. Em Medellín nós tínhamos 300 homicídios para cada 100 mil habitantes, hoje são 15 homicídios para cada 100 mil habitantes, reduzindo 95% da violência lá. E as ações não foram só policiais, foram ações policiais, mas também de assistência social, de geração de emprego e renda, de urbanização de favelas. Então tudo isso foi feito e por conta disso deu certo. Eu tive há 20 dias atrás com o Dr. Mariano Beltrame, que foi secretário de Segurança Pública no Rio de Janeiro. E ele me disse algo que eu já sabia, porque eu fui lá visitar o PP no Morro do Pavão, Pavãozinho, e muitas pessoas que me viram lá disseram, olha, a polícia está aqui, mas não tem saneamento básico, não tem creche, não tem equipamento de lazer para a juventude. É por conta disso que a violência não vai ser resolvida. Se a gente tiver o entendimento que a presença do Estado nessas comunidades que são dominadas pelo crime organizado, ela precisa ser além da policial, a gente vai sim resolver esse problema da segurança. Se a gente se antecipar aos criminosos, a gente vai sim diminuir muito a violência no estado do Ceará. Quem vier aqui dizer que vai zerar a violência está mentindo, mas é possível sim diminuir muito esses índices de violência se a gente investir em educação para capacitar os jovens e colocar no mercado de trabalho. Eu já tenho um compromisso do reitor do IFCE de que nós temos condições de fazer uma parceria IFCE, escolas profissionalizantes, para colocar no mercado de trabalho 50 mil jovens por ano na área tecnológica, que é uma área que cresce muito a demanda por mão de obra. Então, estou convicto que ações educacionais, de capacitação, de inserção no mercado de trabalho, inteligência policial para evitar o confronto. Se você perguntar, Jéssica, a um pai que perdeu o filho lá no Pirambu, se ele ficaria feliz com a prisão do assassino, ele vai dizer que ficaria muito mais feliz se o filho dele não tivesse morrido. Então é isso que a gente está propondo. Em vez de prender os criminosos, evitar que o crime aconteça. A polícia mais eficiente não é a que mais prende. A população às vezes tem esse viés. Olha, a polícia é boa, tá prendendo. A polícia mais eficiente é que evita o acontecimento do crime. Então a gente vai ter que investir muito em inteligência policial para antecipar a ação dos criminosos. Candidato, uma questão que se coloca nessa coisa de segurança é assim. O governo atual, esse projeto que está aí no poder, não há dúvida que houve muito investimento em segurança. É um crescimento... Se você pegar de 2006 para cá, é muito dinheiro gasto com segurança, né? Isso eu acho que é ponto pacífico. Entretanto, o Ceará tem alguns dos piores índices de violência. O que é que o senhor acha que deu errado nesse projeto, né, de ostensividade, principalmente? E o que é que o senhor faria de diferente se o senhor for eleito aí ao governo do Estado? Você falou muito bem, Inácio. Houve muito gasto com segurança pública, porque investimento é aquilo que dá um retorno. E, infelizmente, por mais que eles tenham tentado, a gente reconhece o esforço dos dois últimos governadores nessa questão da segurança pública, faltou pulso firme. O que estava faltando, o que está faltando para a gente resolver esse problema da violência é o pulso firme. Por exemplo, eu vou citar aqui, por mais que o ex-governador negue, eu visitei o Mauro Albuquerque lá no Rio Grande do Norte e vi que ele disciplinou o sistema penitenciário do Rio Grande do Norte. Era deputado estadual, subi na tribuna, falei do Mauro, falei com o interlocutor que levou a proposta ao governador, o governador trouxe o Mauro Albuquerque para cá. Como é que estão os presídios cearenses nesse momento? Disciplinados, organizados, limpos, são locais em que você, de fato, está punindo o criminoso, mas está dando a condição dele se capacitar para voltar para a sociedade e entrar no mercado de trabalho e ser uma pessoa digna. Está faltando fazer isso nas ruas. O que foi feito nos presídios precisa ter continuidade,
Essa é uma política que a gente vai dar continuidade, a política que criou a Secretaria de Administração Penitenciária, que foi uma ideia nossa, trazida por policiais penais, a política que criou o Fundo Penitenciário Estadual, que foi uma ideia nossa, que eu entreguei ao Camilo também, e ele colocou em prática. Isso que foi feito nos presídios precisa ser feito nas ruas. E o que a gente vai fazer nas ruas? Além de ter a montagem desse escritório de inteligência policial, a gente tem plena convicção que para resolver o problema da violência a gente vai ter que aumentar as oportunidades. Por que a gente fala tanto em oportunidade? Eu posso citar meu exemplo, Inácio. Eu fui criado lá no João 23, na periferia, e muitos amigos meus que jogavam bola lá na rua já morreram porque foram para o mundo do crime. Já foram presos porque foram para o mundo do crime. Eu tive uma oportunidade, abracei essa oportunidade, estou na posição que estou hoje. Então, tudo que o jovem cearense precisa nesse momento é de uma oportunidade para que ele não vá para o mundo do crime. Quem está oferecendo oportunidade hoje na periferia é a facção. A facção chega lá e oferece para o menino R$1.000 por semana para ele ser avião, para ele entregar droga. R$1.000 por semana para ele ser fogueteiro. Quando a polícia entrar, ele informar para a facção. Então, infelizmente, quem está oferecendo a oportunidade para a juventude hoje são as facções. O Estado tem que ter a capacidade de sentar com o setor produtivo e se organizar e planejar. Mão de obra capacitada aqui com IFCE, escolas profissionalizantes, contato com o setor produtivo para que a gente possa fazer o link e essas pessoas serem contratadas, e com isso a gente vai ter uma solução a curto, médio e longo prazo. A curto prazo, uma polícia eficiente, uma polícia melhor capacitada. Eu tive com o pessoal da SWAT lá na Flórida, eles estão à disposição para vir para cá ajudar na capacitação desses policiais. A gente sabe que há uma carência na capacitação dos policiais cearenses, muitas vezes se contrata muita gente, mas não capacita. Então precisamos capacitar melhor os nossos profissionais para que eles possam enfrentar o crime organizado. Candidato, eu gostaria de saber propostas do senhor em relação ao feminicídio aqui no Ceará. Nós somos um dos estados em que as mulheres mais são mortas por serem mulheres. É uma situação mesmo de epidemia. São casos e mais casos todo dia de mulheres que são mortas pelos companheiros, além de outras violências que as mulheres sofrem. Eu gostaria de saber quais propostas do senhor para combater essa violência, e não só em termos da violência física, mas também propostas para o acolhimento das vítimas. Jéssica, eu estive na casa da Raniele, lá no Crato, uma mãe de 3 filhos, né? A filhinha mais velha autista, a filhinha do meio tem TDAH e um menino recém-nascido, acho que de 5 meses, no dia que eu estava lá na casa dela. E a Raniele olhou no meu olho e disse: capitão, eu passei 11 anos apanhando do meu marido, 11 anos. Eu perguntei: por que tu aguentou tanto tempo? Ela disse: capitão, mesmo eu tendo minha profissão, eu sou professor, eu sou capacitado, eu dependia economicamente do meu marido porque eu não tinha onde deixar essas crianças, como ela não tem até hoje. Ela tomou a decisão de se separar. Mesmo sendo ameaçada, tomou a decisão de se separar. O que falta hoje, muitas vezes, para se evitar a violência contra a mulher, não só a violência física, mas a psicológica, como você falou muito bem, é dar a condição para que essas mulheres tenham independência econômica em relação aos seus companheiros. Na hora que ela tem independência econômica, se ela sofre uma ameaça sequer, ela já vai na delegacia porque ela sabe que não depende economicamente daquele companheiro. Então, um dos fatores que a gente deve ter é, logicamente, a capacitação e a garantia para essas mulheres que, se elas vierem a ser vítima de violência doméstica ou qualquer coisa parecida, elas vão ter um amparo do Estado. Hoje existe a Casa da Mulher Brasileira aqui, que é um equipamento social extremamente importante. A gente vai criar a Casa da Mulher Cearense e ampliar essas casas em todo o estado de Ceará. No Cariri, Jéssica, é incrível. Já virou cultural a violência contra as mulheres. Esse projeto aqui no Ceará, a Casa da Mulher Cearense, nós já temos também, Isso. né? Lá em Juazeiro do Norte já tem construído, em Sobral também há essa ampliação, que é esse espaço justamente em que as mulheres podem procurar serviços da Defensoria Pública, serviço de assistência social. Justamente, então a gente precisa ampliar esses serviços e dar visibilidade, né, mostrar para as mulheres que o Estado está à disposição delas em caso de qualquer ameaça. Dar segurança de que, por exemplo, ela sendo ameaçada, o Estado vai ampará-la e ela vai ter um local para deixar seus filhos, um local para que ela possa se proteger e estar no mercado de trabalho para ter sua independência econômica. Candidato, a gente tem também aqui, falando com os nossos ouvintes, telespectadores, sempre a participação deles através do nosso WhatsApp. Então, vocês estão falando sobre segurança, né? Os meninos fizeram perguntas sobre isso também. Só que tem muito ouvinte, muito telespectador que estão aqui participando, fazendo as mesmas perguntas, que é, saindo da segurança, um outro ponto muito importante, que é a área social, sobre a saúde, sobre a educação. E tem um outro também que fala, um outro ouvinte, que o problema não é a falta de policiamento, mas a falta de leis e principalmente a aplicação dessas leis.
e eles queriam que você saísse um pouco da segurança e falasse sobre quais são suas propostas para essa área social de saúde e de educação. Olha, na área da saúde a gente tem andado pelo Ceará todo, Daniela, e a gente tem visto reclamações até absurdas. Eu tive lá em Oroz, que é a terra dos meus pais, e um cidadão de 50 anos mais ou menos chegou para mim meio constrangido para dizer: Wagner, eu queria lhe pedir socorro. Qual é o problema? Minha esposa está com 2 anos com um sangramento, precisando de um serviço de saúde. Eu disse: rapaz, 2 anos, e o que ela precisa nesse momento? O médico passou um exame de ultrassom para ela. Ultrassom, Daniela, custa em alguns casos 100, 150 reais. As pessoas não têm acesso sequer a um exame simples. Então, o que a gente vai fazer para resolver esse problema? A gente vai criar um programa chamado Tec Saúde. A gente vai cadastrar todos os cearenses. Hoje, o governo do estado já tem tecnologia para isso. Essa tecnologia, inclusive, hoje funciona com servidores públicos. Eu sou servidor. E a partir desse cadastro de todas as pessoas que estão no estado de Ceará, a gente vai ter a possibilidade de ter o paciente certo sendo atendido no momento certo, pelo profissional certo, na unidade de saúde certa, com o tratamento certo. É tudo que a gente precisa para dar eficiência ao serviço de saúde. Muitas vezes a pessoa tem um câncer e ela descobre esse câncer depois de estar numa situação irreversível. Então, o grande problema dos serviços de saúde hoje no estado de Ceará é isso. Nós temos uma rede de hospitais regionais que a gente precisa reconhecer, que foi criada pelos governos anteriores, que é muito boa. Ela está lá em Sobral, na região norte, ela está lá no Cariri, ela está lá em Quixeramobim, está lá no Vale do Jaguaribe. O problema é, esses equipamentos não ofertam os serviços necessários. Para você ter um tratamento de câncer, se você morar lá no Jati, você tem que vir para Fortaleza, porque os hospitais regionais não oferecem serviço oncológico. Então a nossa ideia é o que é? Aproveitar as estruturas que já existem para a gente colocar em cada hospital regional serviço oncológico, serviço de saúde mental. Daniela, o maior problema de saúde que a gente tem hoje é o problema de saúde mental. Nós tivemos nesse ano, mensalmente, mais casos de suicídio do que morte por acidente de moto. E olha que tem muitas mortes por acidente de moto. Então a gente precisa criar uma rede de saúde mental para dar segurança para essas pessoas. Hoje, para internar uma pessoa que está com problema de saúde mental, só tem o Hospital de Messejana. Então, para um estado do tamanho do nosso, ter uma única unidade para a realização de internações é muito complicado. A gente tem plena convicção de que prevenir nessa área é muito importante, a gente vai evitar uma série de prejuízos. Então, em cada hospital regional também a gente vai ter uma rede de saúde mental para garantir acesso rápido para as pessoas que têm uma depressão, para pessoas que têm uma esquizofrenia, para pessoas que têm ansiedade ou qualquer doença dessa área. Vai. Tava olhando se a gente já estava perto do nosso horário do... Não, acho que ainda dá. Comercial ainda não. Candidato, o senhor já disse, agora uma parte mais voltando para a política um pouco, que a igreja será a sua principal aliada em um eventual governo, né? Isso foi durante a convenção que oficializou a candidatura do senhor. A Constituição Federal diz que o Estado deve ser laico. Eu gostaria de saber que, se eleito, de que forma o senhor pretende se aliar à igreja nessa gestão, se isso envolve repasse de recursos, como vai ser essa parceria? Jéssica, na verdade a igreja hoje tem espaços físicos que ficam ociosos durante a semana. E eu falo igreja de forma geral, não estou dizendo que é evangélica, que é católica, que é espírita. Os espaços religiosos muitas vezes são utilizados no final de semana ou à noite. Durante o horário comercial, esses espaços estão ociosos. E uma das formas que a igreja pode nos ajudar, não é o governo que vai ajudar a igreja, não. A igreja é que vai ajudar o Estado. É oferecer esses espaços para cursos profissionalizantes, para atividades esportivas, para atividades culturais. O que a igreja vai fazer? Ela cede o espaço. O Estado vai entrar, logicamente, com a contratação dos profissionais, vai entrar com um custo para o funcionamento de um curso de capacitação para uma atividade física, para uma atividade cultural. Eu conheço muitas igrejas em Fortaleza e no interior que têm um espaço à disposição e até realizam atividades para as pessoas que são integrantes da igreja, para a comunidade que está ali ao redor. Mas a igreja não tem condição de substituir o Estado. Isso é fato. A gente não pode exigir que a igreja faça o que é papel do Estado. Então, no que a gente puder fazer parceria para economizar, olha como o Estado sai ganhando. Em vez de construir uma escola num determinado bairro, eu utilizo a sala de aula que já está lá na igreja à disposição, e o que eu economizei com a construção eu vou investir em professores, em equipamentos e disponibilizar para a comunidade. Quem é que ganha com esse tipo de parceria? Ganha a igreja, ganha o governo e ganha mais ainda a comunidade. Aqui não é repassar nada para a igreja, não é repassar nada para ninguém, é na verdade fazer convênios que permitam que a comunidade seja assistida. Durante a história do mundo, sempre que o Estado esteve aliado à igreja,
o sucesso foi garantido. Então aqui não é repassar dinheiro para pastor, para padre, seja para quem for, e sim garantir serviços lá na ponta, onde muitas vezes o Estado não está presente. Como eu falava agora, como é que a gente vai resolver o problema da violência? Não é só com repressão policial. É aproveitar, lá no Vila Velha tem uma igreja que está à disposição, que tem uma sala de aula para a gente capacitar os jovens. Bora lá, leva o computador, leva o professor, vamos capacitar essa meninada na área tecnológica. É esse tipo de parceria que a gente quer fazer. Candidato, só para a gente esclarecer, o senhor falou aí, usou um exemplo de uma escola, né? Ao invés de construir a escola, você usa aquela sala. Você está falando isso para atividades complementares, evidentemente, lógico, né? Lógico. Só para esclarecer esse ponto. Sim, para um reforço escolar, para um curso profissionalizante, né? Se montar uma estrutura de uma sala de informática para capacitar os jovens. Lógico que a aula normal vai ser nas escolas do Estado, até porque o Estado tem muitas escolas. Eu até aproveito aqui a fala do Inácio, Jéssica, para apontar que nós vamos ampliar o número de escolas em tempo integral, porque é uma ferramenta que melhorou a educação do Estado do Ceará. A gente vai ampliar as escolas profissionalizantes, inclusive em parceria com o IFCE, e uma outra que às vezes o pessoal faz polêmica, mas eu acho que a polêmica é desnecessária, ampliar os colégios militares, que é um exemplo de sucesso aqui no Estado. São 4 colégios militares, a gente quer levar pelo menos a 30 o número de colégios militares aqui no Estado. Candidato, eu queria falar um pouco também sobre essa questão das minorias, tá? No plano de governo do senhor, falta especificar melhor propostas, por exemplo, para essa área LGBTQI+, né? E aí eu queria perguntar ao senhor, o senhor sendo eleito governador do estado, como é que vai ser a sua política pública, né? A estrutura de política pública do seu mandato voltado para esse público, que é um público que tem uma significação, né, na sociedade? Tem enorme e deve ser respeitado como todos os cearenses devem ser respeitados. A gente apresentou ao TRE um programa com 44 linhas gerais do que seria o nosso governo. O plano de governo ele é constantemente ampliado, modificado, e a gente tem plena convicção que até iniciando o governo ainda vamos ter que adaptar muita coisa. Sim. A Jéssica foi muito feliz quando ela falou aqui que o estado será, infelizmente, o estado que mais mata mulheres, é o estado que mais mata crianças. Semana passada uma criança de 9 meses foi morta com um tiro na cabeça, nos braços do pai. Isso não é coisa de uma sociedade civilizada, parece coisa de guerra. E, infelizmente, o estado que mais mata pessoas do público LGBTQI+, é o Ceará. Basta ver o caso da Dandara, lá no Bom Jardim, que foi morta, apedrejada no meio da rua, tudo filmado para quem quiser ver. Então não adianta a gente vir com um discurso bonito de que eu sou defensor do público LGBTQI+, e não ter uma política pública efetiva que capacite essas pessoas para colocá-las no mercado de trabalho. Isso é política pública que garanta a essas pessoas o respeito, que combata todo e qualquer tipo de preconceito. A gente não pode admitir qualquer tipo de preconceito, seja quem for, não só a esse público, mas também a vários outros que sofrem preconceito. E eu tenho uma referência muito bacana que é o Roberto Pessoa lá em Maracanaú. Eu fui para o São João de Maracanaú e tinha lá a quadrilha da diversidade. O público sendo respeitado e tendo o espaço dele. A gente lá em Maracanaú tem, por exemplo, uma comunidade indígena que a prefeitura dá toda a assistência para eles. O público quilombola, que é um público também que existe com muita intensidade, principalmente no interior, precisa também de uma atenção especial para se combater o preconceito e para dar a eles condição de viver em igualdade com qualquer outro cearense. São 7h59, a gente vai para um intervalo bem curtinho e a gente volta em seguida, dando continuidade à entrevista com o Capitão Wagner até às 8h31. Fica por aí. Nordeste. Daniela Delavor. Estamos de volta e vamos continuar aqui a entrevista com o Capitão Wagner até às 8h31, agora 8h03. E a gente volta abrindo espaço para o ouvinte de novo mais uma vez. Estão perguntando sobre saúde animal, sua proposta para essa área. Olha, o que a gente vê no estado de Ceará hoje é que as autoridades, inclusive, já tem iniciado políticas exitosas, né? O Pet Móvel é um equipamento que, inclusive, o deputado Célio Studet, eu tenho que reconhecer, fez um trabalho brilhante nessa área, mas a gente precisa ampliar muito mais essa questão relacionada à saúde animal. Muitos protetores hoje, Daniela, por conta própria, levam esses animais para casa, precisam vacinar esses animais, precisam castrar esses animais, e o recurso para isso,
logicamente é muito difícil se não tiver apoio do poder público. Tem alguns abrigos, aqui eu não vou citar o nome de nenhum para que não haja qualquer problema, mas tem muitos abrigos hoje que pedem socorro, fazem campanhas em redes sociais porque não tem apoio do poder público. Já que o poder público não tem feito o seu papel no sentido de garantir a saúde animal, e algumas pessoas que não entendem por que se preocupar com a saúde dos animais, porque cuidar da saúde animal é evitar problemas também para a saúde humana, como a raiva, por exemplo. Então, cuidar da saúde animal é cuidar também da saúde humana. A gente pretende apoiar esses protetores que têm instituições como o Abrigo São Lázaro e vários outros que têm a documentação legal para fazer convênio e repassar recursos para que eles possam utilizar nessa questão. E também temos um hospital para cuidar dos animais, além do hospital da UES, que já é um equipamento que presta serviço, mas que é insuficiente diante da demanda de tantos animais. Candidato, eu queria voltar um pouco a falar de saúde. O senhor falou da estrutura de hospitais regionais no interior. E o senhor falou dessa questão dos tratamentos de câncer, dessas coisas mais complexas que a gente não tem, de fato, no interior. Mas tem um problema que parece ser central na estrutura de saúde do Estado, é que o governo atual começou um projeto de reestruturação dessa saúde, de um novo modelo de contratar médicos, fim das cooperativas. As OS. Uma modificação, né? Mas o que nós temos agora, um problema real, é a necessidade de contratação de mais pessoal e um cenário que se avizinha aí de queda na arrecadação, pelo menos é o que o Estado vem dizendo. O senhor pretende fazer uma política de contratação via concurso? Como é que o senhor está pensando nessa estrutura de pessoal da saúde, que é uma necessidade de fato, principalmente no interior? Inácio, outro problema da saúde que você não citou, até pensei que você ia falar, é que os hospitais conveniados, os hospitais filantrópicos estão, muitos deles fechando as portas. Eu tive em Cedro, lá em Cedro tem 2 hospitais filantrópicos. Um é apoiado pela prefeitura, está de pé, o outro que não é apoiado fechou as portas. Lá em Morada Nova tem um hospital que é uma fundação também. Ontem eu tive com algumas pessoas de Morada Nova que eles estão na iminência de fechar as portas por falta de repasses também do poder público. Uma das formas de você ampliar a sua rede de saúde sem necessariamente ter que construir novas unidades é fazer parceria e convênio. Eu vou citar aqui o exemplo da pandemia. Na pandemia a gente teve a montagem de um hospital de campanha que custou 110 milhões de reais e atendeu 1.900 pessoas. A gente tem o Hospital Batista, que recebeu apenas 10 milhões, olha a diferença, 110 milhões o Hospital de Campanha, o Hospital Batista recebeu 10 milhões e atendeu o dobro do número de pessoas na pandemia, 4 mil pessoas. Então, às vezes você conveniar com um hospital que já tem uma estrutura montada é mais barato do que você ter que construir um equipamento. Mas voltando ao seu questionamento, a gente entende que para que a gente tenha de fato essas estruturas funcionando integralmente, os hospitais regionais, a gente precisa contratar, seja através de concurso público, tem um concurso em andamento da Fundação, que foi criada, a FunSaúde, e a gente precisa convocar esses aprovados, fica aqui o meu compromisso de convocar esses aprovados. A gente precisa também, além de convocar esses aprovados, entender essa complexidade de formas de precarização, porque tem a OS, tem a cooperativa, tem um contratado, tem a seleção e tem um concurso público. A gente tem que ver o que cabe dentro da conta do Estado. Quando se fala em queda de arrecadação, eu discordo. Por que eu discordo? Se nós tivermos a capacidade que Minas Gerais teve de reduzir os impostos e aumentar o número de pessoas que estão pagando os impostos, a gente vai aumentar a nossa base de arrecadação. Então é isso que a gente pretende aqui no Estado do Ceará. Tem gente alegando que a redução do ICMS do combustível causou prejuízo para o Estado. Pegue a arrecadação do ICMS de combustível de 2019 e compare com a de 2022, você vai ver que 2022 foi maior. Não tem essa história não. Você está estimulando o consumo de combustível quando você baixa o preço. Então estou muito tranquilo que reduzir impostos é aumentar a base de arrecadação e com isso a gente vai ter condição sim de aplicar todas essas políticas públicas. Candidato, o senhor acabou de reforçar que se compromete a convocar os concursados da FunSaúde, inclusive boa parte desses profissionais são de enfermeiros, auxiliares de enfermagem, uma categoria que recentemente teve o piso reajustado, ainda não foi aplicado aqui no Ceará, inclusive nesse período eleitoral não é permitido. Gostaria de saber se há um compromisso do senhor também fazer o reajuste dos salários desses profissionais com base no piso. Sem dúvida nenhuma, a gente tem que cumprir a lei federal, a gente não pode deixar de cumprir uma lei federal. Quem tem mania de toda vida que é aprovada na lei federal colocar no STF para não cumprir, não sou eu, é outro grupo que está no poder. Quando foi aprovado o piso dos professores lá atrás, quem entrou no STF para não pagar
Foi o grupo que está no poder. E agora, recentemente, também na redução do ICMS dos combustíveis, quem entrou no STF para não reduzir o ICMS foi o grupo que está no poder. Então a gente sempre cumpre as leis federais e vamos cumprir com certeza o piso da enfermagem. Candidato, vamos falar um pouco sobre desenvolvimento econômico, porque Sim. afinal de contas tem a ver com essa questão também de emprego e renda, que me parece uma grande demanda da população. O Estado tem feito muita propaganda, né, dessa possibilidade do Ceará ser um hub de hidrogênio verde, né? E isso envolve aquela região ali do Pecém, né, do Porto do Pecém. Como é que o senhor, a sua campanha, enxerga esse modelo de desenvolvimento e se o senhor pretende ampliar ou dar sequência nessa coisa de fortalecer as energias renováveis, o desenvolvimento lá no Pecém com base nessa coisa do hidrogênio, de expandir ali aquela área da siderúrgica, de ZPE, enfim, esse modelo. Inácio, você falou em hub de hidrogênio, eu acho que a gente tem que ampliar. Em vez de falar de hub de hidrogênio, falar em hub de energias renováveis. O Ceará tem 5.400 horas de sol por ano. Por que o Ceará não é o estado com o maior número de empresas que geram energia a partir do sol? Porque o imposto aqui é muito alto. Se você comparar Minas Gerais com o Ceará tem uma taxa só para você adquirir um kit de energia solar, que custa em média R$60 mil, você paga R$15 mil de taxa. Sem falar do ICMS, que é o imposto que é mais alto aqui no Ceará em relação a outros estados. Então, tenho não só a intenção de ampliar, discutir essa questão de hidrogênio verde, mas não só para exportar. Hoje todo mundo fala em produzir o hidrogênio verde aqui no Ceará para exportar para a Europa, para os Estados Unidos. A gente tem que criar indústria verde. A gente tem que estimular a produção dessas energias renováveis para o consumo da indústria cearense. Não está se discutindo essa questão. Em vez de falarmos só de hidrogênio verde, vamos falar de indústria verde. Uma indústria que consuma energia eólica, que consuma energia solar, que consuma o próprio hidrogênio verde. Transportar hidrogênio verde não é tão simples como se fala por aí, então há necessidade de uma tecnologia robusta. Provavelmente a gente vai demorar a conseguir viabilizar isso, mas estou completamente favorável a viabilizar o que o governo precisar fazer para que os acordos que foram assinados. Tem termo celebrado com o Ceará, tem termo celebrado com Pernambuco, tem muitos estados que estão fazendo esses acordos para a produção de hidrogênio verde. Então ninguém sabe se vai vir de fato para o Ceará, se vai para Pernambuco, se vai para os dois. Então o que a gente precisar fazer para estimular a produção do hidrogênio verde aqui no Ceará, a gente vai fazer inclusive para consumo interno, para a nossa indústria se transformar numa indústria limpa, numa indústria verde. Candidato, a gente nos últimos meses tivemos diferentes eventos aqui do presidente Jair Bolsonaro voltados para a questão da segurança hídrica, né? Inclusive o senhor esteve presente em alguns desses eventos. E eu gostaria de saber, nas propostas do senhor, o que deve vir de prioridade em relação à segurança hídrica, porque mesmo com a transposição, as águas chegaram lá em Jati, uma obra aí de muitas décadas. Mesmo com alguns avanços, a gente ainda tem dificuldade de essa água ser garantida para alguns municípios, a questão do abastecimento de poços. Eu queria saber qual é a prioridade do senhor nesse sentido. Olha, primeiro, a gente fica muito feliz que finalmente essa obra da transposição do São Francisco ter sido concluída para o Nordeste, aqui para o estado de Ceará. Tem uma outra obra que é tão importante quanto, que é a obra do Cinturão das Águas, que o governo federal fez a parte dele, já depositou o dinheiro na conta do estado, o dinheiro está lá, e é o estado que tem que concluir essa obra. E vai ser prioridade nossa, assumindo o governo, já no próximo ano, a partir de janeiro, acelerar essa obra do Cinturão das Águas, que vai levar as águas que estão lá no rio, que estão chegando do Rio São Francisco, para todo o estado de Ceará. Olha como a obra do Cinturão das Águas é importante. Nós temos todo ano na região norte, ali em Acaraú, todo ano os açudes sangram naquela região. Se nós concluirmos a obra do Cinturão das Águas, essa água que está sangrando e muitas vezes é desperdiçada, ela vai ser distribuída por todo o estado de Ceará. Então, essa obra do Cinturão das Águas é prioridade. A gente quer garantir para quê? Para garantir a sobrevivência humana, para garantir ampliação industrial, para garantir a produção agrícola. A água no Ceará hoje é extremamente importante. Se a gente quer crescer economicamente, a gente precisa de água. Se a gente quer atrair empresas para se instalarem no estado de Ceará, a gente precisa de água. Então, vai ser prioridade do nosso governo a questão hídrica, especialmente com a conclusão da obra do Cinturão das Águas. Candidato, eu até vou aproveitar essa sua questão, porque uma das reclamações do agronegócio, não diria reclamações, mas um dos pontos que para eles são, uma das dificuldades, é essa questão aí do abastecimento de água para o uso industrial. Tanto que na própria transposição, o uso dessa água tem questões a envolver os estados e o governo federal para poder balizar do ponto de vista legal como é que vai ser o uso dessa água, né? E aí, uma das coisas que falta, a matéria-prima básica para expandir o agronegócio, que tem potencial no Ceará, há casos assim
fantástica. Vi como, por exemplo, uma produção de figo lá em Tabuleiro do Norte, que é fantástico, né? Então, como é que o senhor vai tentar fazer para resolver esse problema do uso industrial, né? Da capacidade de usar industrialmente essa água para a indústria, né? E para o agronegócio? Olha, Inácio, a gente entende que com a conclusão da obra que eu acabei de citar, do Cinturão das Águas, a gente vai ter essas águas distribuídas em todo o estado de Ceará. Logicamente que a gente tem um comitê gestor, né, em relação ao uso dos recursos hídricos, e a gente vai ter que ter responsabilidade em relação a esse uso. O ano de 2022 foi abençoado, a gente tá tendo chuva até agora. Ontem eu saí de casa, ainda peguei uma chuvinha. Espero que chova aí o ano todo para os nossos reservatórios continuarem abastecidos. A nossa ideia é, sim, com muito equilíbrio, garantir essa ampliação da produção agrícola a partir do recurso hídrico e, sem dúvida nenhuma, trabalhar algo que nunca foi trabalhado no estado de Ceará. Uma pesquisa recente, acho que até o Diário do Nordeste noticiou, mostra que há um grande desperdício da água no transporte, no caminho. A água que sai lá do Castanhão até chegar aqui em Fortaleza se perde a metade. Então, trabalhar nesse desperdício, usando tecnologias, sensores que possam, nas tubulações, verificar algum vazamento para esse vazamento não ocorrer, é uma ferramenta que garante o acesso a esse recurso hídrico. E, logicamente, também tratar com muita responsabilidade e equilíbrio a garantia da água para a sobrevivência humana, para a produção agrícola e também para a produção industrial. Uma outra coisa que a gente precisa observar é o reuso da água. A gente tem que estimular cada vez mais as empresas a reutilizarem o recurso hídrico, e isso já tem avançado bastante no estado de Ceará e a gente quer ampliar. Candidato, gostaria de falar de educação também, né? O Ceará tem um projeto que é reconhecido internacionalmente, aí, principalmente na educação básica. E eu gostaria de saber o que o senhor considera de bom nesse projeto e o que o senhor gostaria de melhorar no eventual governo. A gente tem que lembrar, Jéssica, que a educação básica, especialmente o ensino fundamental, é responsabilidade dos municípios. Então a gente tem que parabenizar os municípios, as prefeituras, pelo êxito nessa área. Logicamente que o governo do estado tem sua parcela de contribuição no aporte financeiro, né? Inclusive há uma política do ICMS ser destinado com um valor maior para os municípios que têm melhores resultados em relação à questão educacional. Então é uma política exitosa de fato em relação ao ensino fundamental. Em relação ao ensino médio, a gente precisa melhorar muito. O avanço das escolas em tempo integral já é uma ferramenta que tem sido reconhecida. Eu fiquei muito feliz, Jéssica, porque eu estava em Brasília e a instituição que está trabalhando aqui com o governo do estado para ampliar as escolas em tempo integral me procuraram para saber se eu tinha intenção de dar continuidade a essa política. E os dados que foram apresentados por eles convencem qualquer que seja o político de que é necessário realmente ampliar a escola em tempo integral e esse formato. E eu, como eu falei agora há pouco, tem três equipamentos, 3 formatos da educação estadual que eu reconheço e vou ampliar. A educação em tempo integral é necessário que ela seja ampliada, ocupar o jovem o dia todo com educação, com cultura, com reforço escolar, com esporte, é extremamente saudável. A escola profissionalizante, eu falei agora há pouco, a gente quer fazer uma parceria com os 34 campos do IFCE e as 120 escolas profissionalizantes que são espalhadas pelo Ceará. Juntando essas duas estruturas, nós temos sim condição de capacitar 50 mil jovens para colocar no mercado de trabalho por ano na área tecnológica. E a terceira ferramenta são os colégios militares. Eu tenho uma referência de Juazeiro. Em frente ao quartel, em frente ao batalhão de Juazeiro, tinha uma escola que era a pior escola de Juazeiro. Era a pior escola em todos os índices. E essa escola foi transformada em colégio da Polícia Militar. Quando foram transformar, foi uma rebelião. Os pais não queriam, porque achavam que os alunos iam ser maltratados, os professores, não quero ser militar. E de forma nenhuma há esse tipo de tratamento. Hoje, se perguntar aos pais, os pais aplaudem o trabalho do Colégio da Polícia Militar, os professores extremamente satisfeitos porque a escola hoje é disciplinada, o aluno respeita o professor pode produzir, ele tem autonomia e tem autoridade para fazer o papel dele. Então a gente quer ampliar essa rede de colégios da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros em pelo menos mais 26 para completar 30 colégios da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Candidato, a gente está se encaminhando para o final da nossa entrevista. Eu queria colocar primeiro uma questão ainda sobre essa coisa de educação, porque, sem dúvida, esse eixo que você falou é muito importante para o Estado, né? A escola em tempo integral é uma realidade no mundo inteiro, né? No mundo civilizado. Agora, eu lhe pergunto, essa distância que existe entre o ensino médio, certo? E a necessidade das empresas, do mercado de trabalho, principalmente desse universo digital. Como é que o senhor pretende, o que é que o plano de governo do senhor pretende fazer nesse aspecto diretamente de aproximar a realidade do jovem de ensino médio
e até mesmo do jovem do ensino superior, né, que é uma responsabilidade também dividida do Estado, com o mercado de trabalho, inserir essas pessoas nesse universo mais digital. Inácio, a sua pergunta é extremamente oportuna. A gente teve uma ampliação recentemente dos cursos da UES pelo interior do estado de Ceará. De todos os cursos que foram criados, não tem um curso na área tecnológica. A gente está na era tecnológica, a gente está na era em que a inovação, a tecnologia, ela ajuda na saúde, ajuda na segurança, ajuda na educação, ajuda em todas as áreas. E a gente pensa justamente como você falou. Por que eu fui procurar o Instituto Federal do Ceará para fazer essa parceria? Eu sou oriundo daquela escola. Eu fiz Escola Técnica Federal do Ceará. Há muito tempo atrás, de 94 a 98. Antes de eu concluir meu curso, eu estava trabalhando carteira assinada na Teixeira Bezerra de Menezes. Então, isso demonstra que o curso técnico, ele abre portas, especialmente se você aproveitar a vocação da região. Vamos lá para Ibiapaba. Você está na Ibiapaba, uma região forte no agronegócio, forte no turismo de aventura, extremamente oportuno que você possa criar naquela região cursos que tenham relação com o agronegócio, que tenham relação com a pecuária, que tenham relação com o turismo. Você falou de Tabuleiro, da plantação de figo, que é, para a gente, surpreendente. Uma pessoa vem de fora, tem a ideia de criar figo, aliás, de plantar figo aqui no estado, e essa plantação hoje é milionária. Então, tenho a intenção... 100 toneladas de figo. Pois é, eu tenho a intenção, sim, Inácio, de aproximar essa questão tecnológica do ensino médio, até porque o nosso governo, a nossa equipe criou a ideia de ter o governo do SIM, o S de segurança e saúde, o I de inovação, e a inovação cabe na educação, cabe na segurança, cabe na saúde, cabe em todas as áreas, e o M de mudança, que é o que a gente defende. São 8 horas e 20 minutos, vamos para mais um intervalo e a gente volta com as considerações finais, encerrando essa entrevista com o Capitão Wagner aqui no Bom Dia Nordeste. Fica por aí, voltamos já. Daniela Delavor. Voltamos agora nessa etapa final, já na reta final, conversando aqui com o Capitão Wagner. Começamos às 7 horas e 31 minutos, vamos até às 8h31, sendo que 8h30 a gente encerra para que ele tenha 1 minuto de considerações finais com vocês. Candidato, o senhor surgiu, assim, ganhou mais destaque na política em 2012, após o motim da polícia. Em 2020 houve um novo motim aqui no estado, o senhor não liderou. Esteve ali no começo da negociação salarial naquele ano, participou de alguns movimentos iniciais. E eu gostaria de saber, como governador, qual será a relação do senhor com as polícias? Obrigado pelo não liderou, Jéssica. Agradeço até para... Mas deixa eu só complementar um pouco, porque é o seguinte, essa é a primeira vez que o senhor disputa o cargo, que é o do chefe das polícias, né? Sim. Então eu acho que esse tema é importante ser esclarecido para os leitores, porque você vai estar se candidatando a esse cargo que é o chefe das polícias. Eu fico feliz pela oportunidade. De fato, a minha relação com a Polícia Militar é muito boa, até porque eu sou oriundo dos quadros da Polícia Militar. E eu queria falar não só para os policiais militares, mas para todos os servidores. A gente tem que entender que o servidor público ele tem suas demandas, ele tem suas carências e o Estado não tem condição de atender todas essas demandas. Se nós tivermos um governo com diálogo permanente e a gente vai criar um fórum permanente de diálogo com os servidores da saúde, da educação, da segurança e de todas as áreas, para que aí sim eles entendam qual é a capacidade financeira que o Estado tem para atender suas demandas e quais são as suas prioridades. Na hora que a gente senta na mesa de negociação, Inácio, e existem muitas demandas para os servidores, eles entendem, olha, a gente está aberto, mas nossa capacidade é essa. Com certeza eles vão entender o que precisa ser feito. E não tenho qualquer receio de tocar nesse assunto, seja qual for a circunstância, a gente vai estar dialogando para evitar que os professores paralisem, porque uma greve de professores prejudica a nossa educação. Então vamos ter um diálogo permanente, garantir que o professor receba não só o seu salário, mas ele tenha condições dignas de trabalho. A gente tem visto alguma reclamação dos professores, Jéssica, de que construir algumas escolas novas, escolas profissionalizantes, mas há necessidade de melhorar a infraestrutura das outras escolas. A gente vai fazer isso dentro da capacidade financeira do Estado. A gente quer garantir ao professor a autoridade dele na sala de aula. Hoje o professor ele é ameaçado
infelizmente, em sala de aula. A gente quer garantir uma melhor progressão na carreira desse professor, mas tudo dentro do limite financeiro. E na área da segurança não é diferente. A gente vai ter diálogo permanente com os policiais militares, bombeiros militares, policiais civis, policiais penais, com os peritos forenses. Cada um tem sua característica e tem sua demanda, e a gente vai estar dialogando para evitar que se repita esse fato lamentável que aconteceu de novo em 2020. Agora, nesse ponto, candidato, eu só queria pontuar porque no caso dos professores é uma realidade, né? No caso dos militares é outra. Motim está no Código Penal Militar, sem é dúvida, crime. Sem dúvida. E aí o senhor estando diante de uma situação como essa, como é que o senhor vai agir sendo governador do estado? Olha, primeiro a gente vai tentar evitar que aconteça com muita força, com muita transparência. E se vier a acontecer, a gente vai agir como determina a lei. A gente vai ter que usar do que determina a lei para que os responsáveis sejam punidos. Tem mais alguma perguntinha para responder? Tem uma última, né, Jéssica? Só para a gente fazer Tem uma última, né? Temos mais uns minutinhos. Candidato, há uma discussão no Congresso Nacional sobre reduzir o poder dos governadores sobre o comando da polícia, que cria a lista tríplice, que determina que o comandante terá aí um período de 2 anos fixo aí de atuação. Eu gostaria de saber se o senhor é a favor dessa proposta, se chegou a discuti-la na atuação como deputado federal. Jéssica, na verdade a gente tem que ver se a ideia é reduzir o poder do governador ou é dar mais independência às polícias. Por que que o Ministério Público ele faz um trabalho que é reconhecido em todo o país, e sempre que há uma discussão, a sociedade está do lado do Ministério Público? Porque o Ministério Público tem independência para agir. Você imagina aí um delegado de polícia que está lá no interior investigando um prefeito que é aliado do governador. Você imagina um comandante da polícia que está lá no interior investigando ou trabalhando para prender um deputado que tem relações com o governo do estado. Ele não tem independência para agir. O que se discute em Brasília é um estatuto nacional das polícias militares que vai dar, por exemplo, estabilidade para o comandante-geral. Você já pensou o comandante-geral desagradar o governador e no outro dia ele ser demitido? Então, dá essa estabilidade, dá essa independência para os comandantes gerais da polícia é fazer com que você fortaleça a instituição e enfraquece realmente a ingerência do governador. Isso não é atrapalhar o governo, não vai dar ao governo federal qualquer relação de ingerência nas polícias militares. Então, acredito que o projeto, se for debatido e discutido da forma correta, a gente pode avançar de forma positiva. Se não, se levarem para um caminho que realmente tire a autonomia dos governadores, eu vou, logicamente, me posicionar contra. Bom, são 8h29. A gente está, então, agora já encerrando. E eu queria agradecer a participação dos nossos ouvintes, dos nossos telespectadores que mandaram perguntas aqui pra gente. Não tivemos como fazer todas as perguntas, mas nessa última hora, nessa hora que a gente ficou junto, deu para conhecer mais ainda das propostas do Capitão Wagner. Você que está aqui no Bom Dia Nordeste, você acompanhou nesses últimos 3 dias. A gente fez essa série de entrevistas com os candidatos aqui ao governo do estado. Conversamos com o Emmanuel de Freitas, ontem conversamos com o Roberto Cláudio e hoje encerrando, definido por sorteio, lembrando que essa ordem foi definida por sorteio, e hoje encerramos conversando com o Capitão Wagner da União Brasil. E essa é a forma do Sistema Verdes Mares de fazer com que você, ouvinte e telespectador, conheça com mais calma durante essa hora a proposta dos nossos candidatos ao governo do estado do nosso Ceará. Então agora, 8h30, 1 minuto para suas considerações finais. Olha, primeiro agradecer ao Inácio, a Jéssica, a Daniela, certo? Ela me ensinou que tem que ser Daniela, A de amor, viu? Ó a dica aí, Camila, ó a dica que a Daniela acabou de dar aqui para mim. Pessoal, primeiro agradecer ao Sistema Verdes Mares por estar dando essa oportunidade para todos os candidatos. A gente está vivendo um momento muito bacana na democracia do Ceará. Eu tenho muito orgulho de estar nesse debate que até agora foi de alto nível. Até agora os candidatos têm mantido uma postura diferente em outras eleições e eu espero que até o dia 2 de outubro a relação com a imprensa seja a mesma, a relação com os adversários seja a mesma, para que o cearense tenha a oportunidade de escolher o melhor governador. E eu estou feliz por estar propondo ao estado do Ceará um governo que o cearense seja o protagonista, o cearense seja realmente, de fato, o mais importante personagem dessa discussão. Então, agradecer o espaço, dizer que a gente está trabalhando intensamente para construir um Ceará sem medo de andar nas ruas, sem medo de procurar um equipamento de saúde que ele funcione adequadamente e um Ceará de muitas oportunidades. Oportunidade para trabalhar, para criar o seu negócio e para criar sua família com dignidade. Muito obrigado a todos e bom dia. 8h31 agora, a gente encerra assim. Obrigada, hein, meninos? Muito obrigado, Dani. Um abraço a todo mundo aí que está nos acompanhando. Bom dia a todos.